Boa tarde, a semana está quase acabando e o nosso assunto sobre a fé é inextinguível, mas tem que caber dentro de 3 minutinhos em cada programa e hoje a gente vai fechar essa nossa história. Nós já falamos sobre Abraão, nós já falamos sobre Isaac, falamos sobre as provas de fé e pode ficar sabendo que Deus ele prova a nossa fé até que ela se aperfeiçoe. E agora, no dia de hoje, eu quero convidar você a refletir nos milagres de Jesus. Quando Jesus ele esteve aqui na Terra, ele fez alguns milagres, mas antes dos milagres, você se lembra que ele perguntava? Ele perguntava, você quer ser perdoado dos seus pecados? Você acredita? E as pessoas diziam sim, e aquilo era mais importante, e depois as pessoas andavam e eram curadas de sua cegueira, ou da sua surdez, ou os demônios eram expelidos, mas a fé era o princípio para a cura, para o milagre. Eles tinham que acreditar que isso era possível. Então, isso se tornava uma realidade. Agora, existem alguns tipos de fé. E a fé falsa é aquela que simplesmente ela diz por si só, eu creio. E quando eu li os evangelhos, quando eu li de verdade os evangelhos, desafiada pelo pastor da minha igreja, eu li 3 vezes cada evangelho e tem que ler mais porque isso tem que se renovar na gente a cada dia. Mas quando eu me deparei com aquela famosa passagem de João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, eu fiquei pensando comigo mesmo, mas gente, Deus não vai deixar que ninguém se perca, porque é só crer que Jesus existe. Não é apenas crer que Jesus existe. Lá em Tiago a Bíblia diz que os demônios creem. Não é necessariamente prudente, nem correto e nem seguro simplesmente dizer que eu acredito em Deus. Você tem que deixar Deus viver dentro de você pela fé. Porque é pela fé que Deus vai poder morar em nós e produzir em nós o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo sabe o que é? É fé, é amor, é bondade, longanimidade. Tudo isso vem junto quando Jesus mora em nós. Mas só começa a partir do seu primeiro passo da fé. Essa semana, antes da gente terminar o blog, eu li uma coisa muito interessante, a gente vai voltar sobre Abraão. Está no livro Patriarcas e Profetas, e eu quero ler para você aqui. Diz assim, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aquela obediência expedita de Abraão é uma das provas mais notáveis de fé a serem encontradas em toda a Bíblia. Para ele, a fé era o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, confiando na promessa divina, sem a menor garantia exterior de seu cumprimento. Abandonou o lar, os parentes e a terra natal e saiu, sem saber para onde, a fim de seguir onde Deus o levasse. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Deus te promete te levar para o lugar de onde você nunca devia ter saído. Essa semana eu comecei a olhar a fé como um cordão umbilical que leva a gente de volta para o Éden. Quando Deus procura Adão e Eva, logo depois do pecado, ele pergunta para eles, aonde vocês estão? E depois desse momento, depois do pecado, Deus está desesperadamente tentando trazer a gente de volta. E o único caminho de volta é pela fé em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, que é o sacrifício válido, verdadeiro e único capaz de perdoar o nosso pecado e nos levar de volta. Deixa que Deus te traga de volta através desse cordão umbilical que é a fé. Você está em um lugar onde você não devia estar. E se você quer voltar para a presença do Senhor, deixe que Ele faça nascer em você a fé verdadeira. Esse é o meu desejo para você essa semana, nesse final de semana. O sábado está chegando, dia de alegria, da gente estar perto do nosso Criador e começa a pôr em prática essa fé. Porque a fé ela não é só de palavra também, ela é prática, ela é viva e ela é ativa. Um bom final de semana, amanhã tem programa às 2 da tarde, eu vou estar te esperando e até semana que vem para mais vlog do Código Aberto.